Na questão 115 do Livro dos Espíritos, Kardec primeiro fala da criação dos espíritos, depois ele fala em origem. Há diferença? Você quer que eu leia a pergunta e a resposta, Jorge? Eu acho que eu lembro, mas pode ler. É uma que fala que é a primeira vez em O Livro dos Espíritos que é dito que que o espírito nasce simples e ignorante. Isso, É a essa mesmo. 115, depois É, vem é, a 121 que repete, mas vamos lá. bom, porque fala assim, ó, Deus dos espíritos, questão 115. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus. Aí a resposta: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade e para aproximá-los de si. Nessa perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam, submissos, essas provas e chegam mais depressa ao seu destino final. Outros só suportam murmurando e, assim, por sua culpa, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Aí tem uma linha A que Kardec pergunta: segundo o que acabais de dizer, os espíritos em sua origem seriam como as crianças ignorantes e inexperientes, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos que carecem com o percorrerem as diferentes fases da vida? Sim, a comparação é boa, dizem os espíritos. A criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita. Seu aproveitamento depende da sua maior ou menor docilidade, mas a vida do homem em termo, ao passo que dos espíritos se prolonga ao infinito. Quer dizer, há um fim na vida dos homens, mas os espíritos se prolongam ao infinito. Dá para falar? Dá. Agora você vai ter que voltar para a pergunta, porque ela faz uma É. discussão sobre. Ó, Primeiro fala da origem, como é que é? olha lá. Na questão 115 do Livro dos Espíritos, Kardec primeiro fala da criação dos espíritos, depois fala da origem. Ela quer saber se há uma diferença entre a criação dos espíritos e depois nessa fala da origem dos espíritos. É porque, na verdade, o conceito de criação dos espíritos é um conceito que a gente não tem uma informação precisa sobre isso. Nós não temos uma exatidão de como é que os espíritos são de fato criados. Não encontramos na codificação kardeciana uma informação desse tipo. A gente vai encontrar isso um pouco no capítulo 33 da obra Emmanuel de Emmanuel, que é a primeira obra que ele produz. Lá no capítulo 33, ele fala um pouco sobre como é que os espíritos são criados, né? Falando dos sistemas dualista, monista, e tentando encontrar um ponto de equilíbrio entre essas questões. Mas a ideia de como foi que os espíritos foram criados é uma ideia que nos escapa ainda, porque nós somos o limitado querendo compreender o absoluto. O dia que o infinito couber na nossa cabeça, tem alguma coisa errada. Então, a gente ainda tem dificuldade de entender o princípio das coisas, a origem da criação, como é que tudo começou. Ainda não temos condição de compreender isso. Então, essa parte da criação, ela ainda tem alguns pontos que não estão esclarecidos. Agora, com relação à origem dos espíritos, que não tem a ver com a criação em si, mas sobre esse momento inicial da sua história, que não é o ato da criação, mas a condição de inteligência, a condição de conhecimento que eles estavam, aí é isso que a obra se debruça e vai repetir isso 5 vezes dentro do Livro dos Espíritos. São 5 questões do Livro dos Espíritos que aparece essa mesma expressão, que os espíritos são criados simples e ignorantes. Não sei se eu vou lembrar todas, mas é a questão 115, questão 121, questão 634, questão 1006,
E está faltando uma que eu não vou lembrar agora. Mas são 5 vezes que os espíritos repetem essa mesma informação. Então, essa discussão sobre, não a origem, não sobre a criação, mas sobre a origem, o processo inicial do surgimento da inteligência, isso é importante para que a gente entenda o início do progresso. Mas o mecanismo físico da criação, esse ainda para nós é uma informação que nós não temos clareza sobre como é que ela aconteceu e continua acontecendo até os dias atuais.